Agora são 8h46. Nós vamos falar sobre o golpe que está ocorrendo em El Salvador. Quem vai dar mais detalhes aqui é o nosso consultor, analista internacional, Amaury Chamorro. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, Chamorro, essa notícia aqui que a gente está se deparando agora, parece que militares, né, fiéis ao presidente de El Salvador ocupam o Congresso no país. Conta pra gente, Chamorro, explica melhor. Bom, na verdade, o que acontece é que o presidente Nayib Bukele convocou uma sessão extraordinária para ontem, né, no domingo, para a votação que deveria aprovar ou não um empréstimo de mais de 100 milhões de dólares para todo o plano, a terceira fase do plano dele de combate à violência no país. Vamos lembrar que El Salvador é um dos países mais violentos do mundo, faz muitas décadas, né? Vem um país que teve quase 20 anos de guerra civil. Antes disso, governos ditatoriais e gerou no país sempre uma cultura, diria, da violência. E desde os anos 90 em diante, o que aconteceu foi a instalação das maras, que são aquelas gangues muito conhecidas aí no mundo inteiro, que eles tatuam o rosto, o corpo inteiro, que são grupos, são gangues. Na verdade, é o crime organizado que veio dos Estados Unidos, que são salvadorenhos, que foram deportados dos Estados Unidos, e eles lá haviam sido condenados, a maioria deles vieram deportados saindo das prisões dos Estados Unidos. Eles operavam lá como que nem o PCC, né? Ou que nem o Comando Vermelho. Eram grupos que estavam dentro das prisões, que tinham comando total, e eles foram deportados para El Salvador, gerando um processo de violência pós-guerra civil. Lembrando que no ano de 91, o El Salvador conseguiu chegar num acordo para terminar uma guerra civil que durou quase 20 anos. Então, agora o presidente Nayib Bukele, nessa terceira fase, tentou aprovar dentro do Congresso, forçadamente, um empréstimo de mais de 100 milhões de dólares para ele chegar nessa terceira fase de combate à violência no país. Porém, ele não havia apoio por parte da maioria do Congresso, que é a oposição ao Nayib, né? O FMLN, que é o partido de esquerda do qual vem o Nayib Bukele. Ele foi prefeito de São Salvador e de Nueva Cuscatlán como prefeito do partido FMLN, e o Arena, que é o partido da direita salvadorenha. Então, ambos não foram sequer ao Congresso, e como uma forma de demonstrar a pressão, e eu acho que ele errou politicamente. Isso daqui tende a afetar muito a sua muito boa credibilidade dentro do país. Ele ingressa ao Congresso do El Salvador, ao parlamento, cercado por militares armados de fuzis, né? Todos eles estavam vestidos com roupa de combate, e entraram mais ou menos 50 soldados armados, totalmente armados, preparados para a guerra, dentro do Congresso do Parlamento salvadorenho. Salvador é um país que vive ainda os traumas da Guerra Civil. Nem durante a Guerra Civil o presidente chegou a ter uma atitude tão agressiva contra o Parlamento, e como numa tentativa de ameaçar. Ele também havia convocado um monte de gente, a população, para ir ao redor do Parlamento, e posicionou franco-atiradores em todos os prédios ao redor do parlamento. Então foi uma coisa assim bizarra, que a população, claro, aqueles que apoiam o Nayib acham que ele deve ter uma mão firme contra o Estado, e no caso do Estado não se alinhar às suas políticas públicas, festejaram. Porém, grande parte da população e a comunidade internacional realmente achou a atitude absolutamente fora do Estado de Direito, né? Praticamente tomando de assalto o parlamento, que é sim um golpe de Estado, obviamente, para pressionar a aprovação de um orçamento para ele. Então agora tem que ver a resposta da população e também da opinião pública. A FMLN, a Arena, a imprensa também de Salvador estão sendo muito fortes, muito firmes contra essa atitude do presidente Nayib Bukele. Agora, essa tentativa de coação, né, em relação ao Congresso, chamou o Congresso de El Salvador justamente para um orçamento, ali, um empréstimo para um plano de segurança, e desde 2003, né, El Salvador tem adotado ali as políticas de mano dura, inspiradas nas políticas de tolerância zero adotadas em algumas cidades dos Estados Unidos, e isso não tem funcionado, na verdade, para diminuir os índices de criminalidade, que oscilam bastante, mas sempre num nível muito alto. Inclusive,
Inclusive, em 2017, a ONU foi visitar o país e viu ali a situação do encarceramento em massa, os presídios explodindo, alguns com 10 vezes mais ocupação do que deveriam ter. E essas políticas foram implantadas também com apoio dos Estados Unidos. E agora, Donald Trump tem aí essa política migratória mais rígida, inclusive tem enviado, aí, deportado salvadorenhos para a morte. Eu queria que você falasse a respeito da responsabilidade dos Estados Unidos também nesse quadro de El Salvador. El Salvador é um país que sempre foi muito influenciado pelos Estados Unidos por várias coisas, mas principalmente porque El Salvador é um país que tem uma economia muito pequena e basicamente vive tanto dos empréstimos e da cooperação internacional como da relação bilateral com os Estados Unidos. Além disso, a economia depende do envio das remessas dos migrantes, ou seja, dos salvadorenhos que moram que moram quase a metade da população. El Salvador são 6 milhões de habitantes no país e 4 milhões moram fora. Esses quase 4 milhões, ou seja, 40% da população salvadorenha, praticamente mora quase toda nos Estados Unidos, principalmente na região de Los Angeles e de Washington. A proporcionalidade entre o tamanho dessas gangues e das forças do Estado são absurdamente assimétricas. Se calcula que entre os maras diretos, né, aqueles que têm ocupação territorial e atuam no crime organizado diretamente, e aquelas organizações que vivem ao redor deles, mas também são parte dessa cadeia criminosa, são mais ou menos 400 mil pessoas. A força pública em El Salvador, somando o Exército, a Polícia, a Marinha, a Força Aérea, são 40 mil efetivos. 40 mil. E as gangues são 400 mil pessoas. Eles têm absoluto controle territorial do país em El Salvador. Então, a política de mão dura não surtiu nenhum tipo de efeito, porque, obviamente, é um país deprimido economicamente, um país que gera uma grande migração aos Estados Unidos, lembrando que El Salvador fica em América Central, então você sobe de El Salvador até chegar no México e chegar na fronteira com os Estados Unidos. Então, nesse momento, o que o Donald Trump está tentando fazer é criar políticas de repressão à chegada desses migrantes, porém também um pouco mais de ajuda àqueles governos que se alinhem aos Estados Unidos, ajudando economicamente para receber esse dinheiro e daí, de alguma forma, fazer alguma coisa no país para impedir essa migração. Porém, temos também que lembrar, é importante que Nayib Bukele conseguiu, na primeira e segunda fase, uma redução sensível no número de assassinatos, tirando El Salvador, por exemplo, nesse último mês, no mês de janeiro, da lista dos países mais violentos do mundo. Isso foi muito importante entender que o Nayib Bukele também, na sua gestão, está trazendo um resultado sensível. Porém, ele tá tendo que enfrentar, ele enfrentou, mas isso daqui, obviamente, não é enfrentar, isso daqui é um golpe de Estado. Você invadir o parlamento de um país com o exército, porque você convocou o parlamento, ele tinha o direito de convocar essa sessão extraordinária, mas ele não poderia invadir o parlamento com o exército. Então, isso daí é um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo. Inclusive, setores da direita dos Estados Unidos se posicionaram contra a atitude de Nayib Bukele, e chamando a atenção, inclusive, de alguns organismos multilaterais, porque dependem desse processo democrático para eles continuarem recebendo dinheiro de cooperação internacional. Então, agora, nesse momento, há uma disputa dentro do país muito importante, política. O FMLN e a Arena, que são maioria no parlamento, se juntaram para enfrentar essa atitude do presidente. Porém, o Nayib Bukele tem muita força popular, ele foi eleito no primeiro turno com 53% da votação, e além disso, ele era do FMLN, mas ele saiu do FMLN. Então, ele tem a sua oposição à esquerda e à direita do país. Ele está tentando criar um movimento que chama Novas Ideias, ou seja, Novas Ideias, com o objetivo de tentar centralizar essa força popular que ele tem. Porém, eu acho que ele errou politicamente, agora vai ser muito difícil de justificar qualquer tipo de pedido ou ação mais mão dura, digamos, né, como presidente do país, já que ele coagiu, obviamente, os parlamentares a tentar votar com um fuzil apontado para sua cabeça. Exato, mais um outsider, né? Ele foi eleito exatamente com esse discurso, né? Semelhante. Empresário outsider. Empresário outsider. Exatamente, é um empresário outsider. Porém, ele não é tão outsider, eu diria. Né? Só aí, concluindo, o Nayib Bukele, ele foi expulso da FMLN faltando um ano para a eleição. Ele foi expulso num processo muito conturbado e, na verdade, muito questionado, que supostamente ele havia sido misógino com uma deputada do partido.
mas na verdade o que havia uma ação dentro do partido para expulsar o Nayib Bukele, que ele não se alinhava à direção nacional do partido e ganharia as primárias contra o candidato do partido e do candidato do presidente para disputar a eleição. Então, quando ele foi expulso, ele foi lançado praticamente à presidência da República, já que a população se comocionou com essa atitude. Ele era foi o prefeito de São Salvador, né, da capital do país, uma cidade que tem a maior população, e ele foi um prefeito que teve uma muito boa gestão, uma avaliação muito boa. Então, obviamente, ele entrou à presidência da República saindo do FMLN, mas rompendo com o FMLN. Então, a população, nesse caso, acompanhou o presidente Nayib Bukele, já que também o FMLN, que estava na presidência da República com o presidente Salvador Sanches, era muito questionado, né? A sua população, sua credibilidade era muito baixa e não havia tanto apoio popular, sua gestão também era um pouco criticada. Então, aí Nayib Bukele chegou não sendo tão outsider, porém, sim, ele é um empresário de uma família muito rica de El Salvador, que vem com essa cara de um pouco ao estilo Maurício Macri, né? O estilo Sebastián Pinheira, que são empresários apolíticos, quando na verdade tem carreira política e são presidentes da República. Não tem como você ser um presidente da República e não ser político. Perfeito. Chamorro, a gente agradece aqui a sua participação, estamos no finalzinho do jornal e agradecendo demais aqui por você ter nos atendido para falar sobre esse mais novo golpe agora em Salvador. Um grande abraço para você, Chamorro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos com a Maurício Chamorro, analista internacional e consultor.